Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vou falar um pouco sobre aspectos éticos e legais da terapêutica do paciente crítico. Pacientes críticos demandam condutas críticas. Hoje a gente vai considerar que a reanimação cardiopulmonar é o esforço máximo na terapia de um paciente. Só que a terapia crítica ela não é o ideal para todos os pacientes, ela é o ideal para muitos pacientes que têm reais perspectivas de cura. Mas para o paciente que não tem essa perspectiva de cura ou de recuperação, esse esforço é um esforço fútil. E mais do que isso, é um esforço cruel, porque vai prolongar o processo de morte do paciente. Nós sempre levamos em consideração que na terapia do paciente crítico, assim como de qualquer outro paciente, nós devemos considerar dois aspectos. O aspecto médico-científico, o que comprovadamente é melhor para o paciente, e o aspecto ético, o aspecto do paciente, o que ele considera que é melhor para ele. Juntando esses dois aspectos, a gente vai ter a conduta ideal para o paciente. Porém, muitas vezes, a gente não consegue juntar esses dois aspectos. Os aspectos entram em conflito. Quando a medicina vê que uma conduta é ideal, mas o paciente diz que não é essa conduta ideal para ele. Tem outras condutas ideais. Então, nós devemos juntar isso de forma não arbitrária. Nós devemos nos respaldar em princípios tanto médicos quanto éticos para ele. A American Heart Association, que é a nossa principal fonte bibliográfica, ela fala de 3 contraindicações da reanimação cardiopulmonar. Primeiro, situação que coloca o socorrista em risco de morte ou de injúria severa. Segundo, quando houver sinais óbvios de morte, como decapitação, putrefação ou rigor mortis. E o terceiro, o paciente que tem uma ordem de não tentar ressuscitar. Isso, a American Heart Association é uma associação norte-americana, isso vale para os Estados Unidos, essa ordem de não tentar ressuscitar. No Brasil não existe essa ordem, mas existem coisas semelhantes. Lá nos Estados Unidos, isso é um pouco diferente. Essa ordem de não tentar ressuscitar ela é contida num documento chamado Diretriz Avançada, que é um conjunto de documentos que o paciente faz no momento de consciência, expressando o que ele deseja que é melhor para a sua terapia. Que isso deve ser levado em consideração no momento em que ele é incapaz de se comunicar. No Brasil, recentemente, em 2012, o Conselho Federal de Medicina ele fez resolutivas das diretivas antecipadas de vontade do paciente, que é parecido com a diretriz avançada. São essas diretivas, o que são? O artigo 1 das diretivas é a própria definição delas. É o conjunto de desejos prévia e expressamente manifestos pelo paciente sobre os cuidados que ele quer ou não ter no momento que ele não pode se comunicar, no momento que ele esteja grave, que ele esteja incapaz de se expressar. O artigo 3 fala que essas diretivas entram em vigor a partir da sua publicação, ou seja, desde 2012 para cá. O artigo 2 é o artigo que tem vários parágrafos, é o artigo que esclarece o que são essas diretivas. E é o ponto central dessa aula, então vamos estudar com cuidado essa parte, temos que saber isso. O que fala esse artigo 2? Fala que pacientes que não se encontram capazes de se comunicar, o médico deverá levar em consideração suas diretivas antecipadas. Primeiro parágrafo. Caso o paciente tenha designado um representante legal para tal fim, essas informações serão levadas em consideração. O representante vai ser quem diz as diretivas antecipadas. O médico não vai levar em consideração as diretivas que estiverem em desacordo com o Código de Ética Médica. 3. As diretivas antecipadas vão prevalecer sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre o desejo dos familiares. 4. O médico vai registrar em prontuário as diretivas antecipadas que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente. E 5. Caso ainda assim haja conflito, o médico vai recorrer à Comissão de Ética Médica do hospital, ou ao Conselho Regional, ou ao Conselho Federal de Medicina para poder tentar solucionar tal caso. Vamos ver se a gente entendeu. Caso 1. Uma paciente, sexo feminino, jovem, encontrada na rua com a dor abdominal difusa e que evoluiu com uma queda no nível de consciência, se encontra inconsciente. Através dos exames e do exame físico, dos exames laboratoriais, a gente diagnostica uma gravidez tubária rota, com perda de grande volume de sangue para a cavidade abdominal. Nesse momento, você consta que há uma indicação precisa de transfusão de concentrado de hemácia. Na procura dos documentos da paciente, a gente encontra o seguinte. Eu não autorizo o uso de hemocomponentes, assim como o uso de técnicas de reanimação na terapia, caso eu venha experimentar um evento crítico, mesmo com iminência de morte.
E aí, temos um momento que nós sabemos o que é melhor medicamente para a paciente, mas isso entra em conflito com o que ela acha que é melhor para ela. O que a gente faz agora? Essa paciente ela tem uma diretiva antecipada. Essa diretiva antecipada deve ser levada em consideração, de acordo com o artigo 2. O médico levará em consideração suas diretivas antecipadas. Vamos ler o segundo parágrafo desse artigo. O médico vai deixar de levar em consideração as diretivas que estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética. E aí, essa diretiva está em desacordo com o Código de Ética Médica? Está. Por quê? Vamos ver. Peguei alguns fragmentos do Código de Ética Médica. Vamos ler esses dois últimos, que são muito importantes nesse caso. É vedado ao médico, primeiro, deixar de obter consentimento do paciente ou representante legal para fazer qualquer tipo de procedimento, exceto em caso de risco iminente de morte. E 5, o paciente é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir sobre a sua terapia. Novamente, excetuando-se caso de risco iminente de morte. Ou seja, nesse caso há um risco de iminência de morte. Estamos autorizados em levar em consideração o que medicamente é melhor para esse paciente, em nos guiar por essa conduta. Ou seja, nessa situação, a gente está protegido pelo Código de Ética Médica em realizar uma transfusão, técnica de reanimação cardiopulmonar ou o que for devidamente preciso para essa paciente. Vamos ver um caso 2 agora, um outro caso. Chega à emergência um paciente de 83 anos com queda no nível de consciência. Desmaiado, trazido por familiares que informam que tem mais ou menos 1 hora que ele piorou de um quadro crônico de uma dispneia muito intensa que ele tem. No prontuário, a gente descobre que esse paciente tem câncer de pulmão e linfangite carcinomatosa há 4 meses. O oncologista que acompanha o caso, ele escreveu que foram iniciados os cuidados paliativos nesse paciente. Também encontramos uma outra coisa muito importante no prontuário. Falando, o oncologista relatou que o paciente deseja que não sejam realizadas técnicas de reanimação caso venha experimentar um evento crítico decorrente da sua doença de base. O paciente quer isso para ele. Isso é visto como o melhor para ele nesse momento. Mas o familiar fala, não, nós exigimos que seja realizado qualquer tipo de manobra de reanimação. E o paciente também tem parada cardiorrespiratória. Como que nós devemos agir nessa situação? Vamos reler alguns parágrafos das diretivas antecipadas. Parágrafo 4. O médico vai registrar em prontuário as diretivas antecipadas que lhe foram diretamente ditas pelo paciente. Ou seja, aquilo que está escrito, que o oncologista escreveu no prontuário, é uma diretiva antecipada válida. Vamos lá. As diretivas antecipadas do paciente vão prevalecer sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares, ou seja, aquela vontade do paciente prevalece sobre o desejo dos familiares. Nesse caso, a reanimação cardiopulmonar ainda assim é prioridade, a sua realização. Vamos ler o outro parágrafo. O médico vai deixar de levar em consideração o que estiver em desacordo com o Código de Ética Médica. Vamos ver se tem alguma coisa aí que está em desacordo. Alguns fragmentos que eu peguei do Código de Ética que são importantes para esse caso. Esses fragmentos dizem basicamente o seguinte, que em situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico vai evitar realizar qualquer tipo de procedimento diagnóstico terapêutico desnecessário e vai propiciar ao paciente todos os cuidados paliativos apropriados. Ou seja, nesse momento, o paciente terminal, com a diretiva antecipada que expressa sua não vontade de ser reanimado, ele deve ter iniciado os cuidados paliativos. Então nós devemos nos conduzir com o intuito de diminuir o sofrimento do paciente. Nesse caso, não obedecer à vontade dos familiares está respaldado pelo Conselho Federal de Medicina. Essa conduta pode gerar dúvida, mas isso não seria eutanásia? Na verdade não. A eutanásia é abreviar a vida do paciente. Nós não estamos abreviando a vida do paciente. Nós estamos fazendo o processo de morte ser um processo indolor, um processo sem sofrimento. Lembrando que a eutanásia é proibida pelo CFM no Brasil. No Brasil, nós temos essas diretivas antecipadas, assim como já disse anteriormente, nos Estados Unidos. No mundo inteiro existe uma tendência de cada vez mais se levar em consideração as vontades do paciente. Em outros países, nós também temos resoluções que falam sobre levar em consideração o que o paciente acredita que é melhor para ele. Espanha, Itália e Portugal são exemplos desses países. O que podemos concluir dessa aula?
que sempre devemos levar em consideração as diretivas antecipadas do paciente, sempre, de qualquer tipo de paciente. E que considerar não é o mesmo que concordar. Nós devemos considerar e analisar, criticar e ver se aquilo é de fato melhor para o paciente. Gente, muito obrigado. Essa aula foi uma aula breve sobre as diretivas antecipadas e como nos guiar diante do paciente crítico. Aqueles que estiverem interessados em se aprofundar no assunto, eu coloquei aqui a bibliografia que eu usei para fazer essa aula. Muito obrigado.